Terça-feira Santa. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje, de devoção que encontramos na liturgia da Semana Santa. Destaca-se o primeiro, não na ordem de execução, mas destaca-se o ofício das trevas. Esse ofício das trevas tem sentido no momento em que, na Quinta-feira Santa, terminada a beleza, uma missa festiva, o padre estará vestido com paramentos brancos, velas, flores, é a festa da Eucaristia, a sua instituição, a instituição do sacerdócio e o lava-pés. São muitos os itens que encorpam, densificam a celebração da quinta-feira à noite. Ao terminar a celebração, de repente tudo muda. A igreja recolhe os sinais da glória. O altar é despido, o Santíssimo é retirado e a igreja praticamente nua dos símbolos da presença de Cristo espera a sua Páscoa. E exatamente nesse contexto, na véspera desse contexto, seja na quinta-noite, mas também na quarta-feira, antes de entrar no tríduo, são duas opções para o ofício das trevas, ou amanhã à noite, que é a véspera do tríduo, ou na quinta-noite, a véspera mesma da paixão. Bem, trevas. Bem, as trevas, primeira noite, é aquela que Jesus vai passar. Nós encontramos em São Lucas, capítulo 22, 53, mas em todo o contexto do Evangelho de São João, é a hora das trevas, o momento da paixão. Trevas, portanto, indica uma série de elementos relacionados ao pecado, mas também ao eclipse do pecado. O mundo está passando com a cruz de Cristo pela revelação da força do pecado. O pecado obscurece a presença de Deus, obscurece a nossa natureza, já que contaminados pelo pecado, nós não vivemos plenamente a graça de Deus. Esta verdade, esta realidade, ela se expressa quando falamos em trevas. E a ressurreição é a vitória sobre as trevas. A força de Cristo, isto é, a sua ressurreição é tão intensa, é uma potência inigualável que leva, ou nos leva, a introduzir na escuridão da morte inevitável, sorrateira. Com a ressurreição, a morte, já que somos mortais, perde o seu valor simbólico e passamos a morrer como Cristo. E, portanto, também nós venceremos as trevas da morte. E é nesse sentido, para exaltar a consciência das trevas e da Semana Santa como combate, que ele é celebrado. Bem, como se trata de trevas, não existe outro instrumento para lutar contra as trevas, para entrar nas trevas e sair dela. É a luz. Por isso o ofício é seguido no ambiente, no caso na igreja, com 15 velas. 15 velas que podem, por exemplo, ser 14 roxas e uma branca. É a igreja entrando no luto pela morte do Senhor. E a igreja no funeral de Cristo. O ofício das trevas é composto por 14 salmos e orações.
Ao final de cada salmo se apaga uma das velas. Estando na igreja, as luzes vão sendo apagadas também. No final do ofício, apenas a vela branca permanece acesa. Cada vela apagada representa os discípulos que abandonam Jesus durante a paixão. Já a vela branca significa o próprio Jesus, que em breve ressurgirá da morte. Ao apagar velas e as luzes, o apagar de velas e luzes também representa a escuridão que tomou conta da terra, de meio-dia às 15 horas, dizem os textos da paixão, enquanto ele padecia. É o luto em toda a igreja e a humanidade chamada a participar desse sofrimento e desta morte. Ao final, o livro de orações é fechado de maneira brusca, representando a desordem que toma conta da terra com a morte de Jesus. Portanto, temos aqui uma série de símbolos importantes e que precisam ser considerados durante a Semana Santa, para que vivamos de fato os elementos da paixão de Cristo. Bem, gostaria de trazê-los de volta ao domingo para ouvir a segunda leitura. Nós tivemos na primeira leitura, nós ouvimos do primeiro evangelho, ouvimos do evangelho de Ramos, na segunda-feira, e agora vamos ouvir São Paulo, de modo tão teológico, mas poético, descrevendo o que está acontecendo de fato na Semana Santa. É como se São Paulo tirasse uma fotografia intelectual para vermos no texto, no hino, na poética que ele nos apresenta, os elementos da paixão. Cristo Jesus, nós estamos ouvindo Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. São hinos colocados como este de Filipenses, mas também Colossenses e Efésios, são três grandes textos, são anteriores a São Paulo. Ele se apropria desta forma tão profunda de associar-se ao louvor, que é o hino, a forma hímne. Quando se faz um hino, é porque estamos empenhados em mais perfeitamente glorificar a Deus. E essa glória dada a Cristo, diz o texto, é para a glória de Deus Pai. Então, primeiramente, o exemplo de humildade que foi citado pela liturgia está aqui. Aniquilar-se a si mesmo. Não considerar a sua aparência verdadeira do Logos como definitiva, mas assumir a forma de servo. Morfé tu dulu, a forma de servo. E nós sabemos que São Paulo aqui poeticamente está falando da encarnação de Cristo. Ele é semelhante aos homens em tudo, mas sobretudo semelhante aos homens naquilo que é universalmente humano, a morte. E Jesus assume ainda o extremo da morte, a morte de cruz. A morte humilhante. A morte como condenação, como pena capital, porque se trata do combate e do preço pago em relação ao pecado original. E de repente o texto
mostra a razão desta descrição. Diz: por isso foi exaltado acima de tudo e de todos, obrigando toda a língua salva por este gesto de Cristo a proclamar sua glória como glória de Deus. Este é o caminho da Semana Santa.